Como entender de maneira correta a parábola do homem rico e Lázaro? Como ler de maneira errada? Nesse vídeo irei mostrar como você pode ter se enganado e o que realmente está escrito pode não ser o que você entendeu. Fique comigo no final e só você vai descobrir. Onde se encontra a parábola do rico e Lázaro? Ela está registrada em Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31. Uma curiosidade é que somente Lucas faz o registro dessa parábola, sabia? E o resumo dessa parábola é o seguinte: a parábola conta a história de um homem muito rico que vivia todos os dias luxuosamente na sua riqueza. Não era um homem crente. Nesse cenário temos também um mendigo chamado Lázaro, que além de ser mendigo, ainda era doente e vivia próximo de onde o rico morava. Este mendigo buscava as sobras do rico para viver, mas era um mendigo crente. Vivia juntamente com cães nas ruas e os cães lambiam as suas feridas e os dois morreram um dia. O mendigo é levado então ao seio de Abraão, que é o céu, e o rico ao inferno. A cena passa a narrar então que o rico via o mendigo, enxergava o mendigo juntamente com Abraão no céu e estava então ele em tormentos. E ele sabe quem é Abraão e pede que haja permissão para o mendigo levar um pouco de água para ele. Mas ele é informado de que existe um abismo entre eles que não pode ser atravessado. O rico então pensa em seus familiares que estão nos mesmos caminhos que ele andou na terra. Quer alguém os avise sobre isso. É isso que ele quer. Mas é informado por Abraão que na terra eles têm Moisés e os profetas para ouvirem. Ele ainda deseja que alguém dentre os mortos fosse alertá-los. Mas Abraão lembra que aqueles que não têm fé, nem mesmo se um morto ressuscitado aparecesse, conseguiria convencê-los a mudar. Explicando então as parábolas de Jesus, o rico e Lázaro. Lições da parábola que nós vamos aprender hoje, tudo bem? Primeiro, a parábola do rico e mendigo não tem a intenção de mostrar que riqueza leva ao inferno e pobreza leva ao céu. Não é isso. Podemos observar que o próprio Abraão estava no céu e foi rico. Lá em Gênesis 13, 2. A palavra-chave sobre salvação é arrependimento, que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 30. Somente quando alguém recebe a graça de Deus e vive um arrependimento verdadeiro é que pode ser salvo. Se encontra em Efésios 2, 8, 9. Outra coisa que nós aprendemos é que a morte, ela sela nosso destino final. A parábola, apesar de ser uma história fictícia, com a intenção de trazer lições, sempre traz em si mesmo elementos da realidade que ajudam os ouvintes a refletir. Aqui fica claro que o rico entendeu que seus parentes precisavam ser alertados de que a decisão de arrependimento deveria ser tomada em vida. Não existe segunda chance após a morte. Após a morte, tanto o mendigo quanto o rico passaram pelo juízo de Deus. Mas cada um deles recebeu um destino diferente, designado pelo próprio Deus. E o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Na parábola existe reconhecimento da identidade das pessoas no pós-morte. A parábola mostra que as pessoas se reconheciam ali. Interessante, né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. O rico consegue saber quem era Abraão e quem era Lázaro. Esse ponto levanta pelo menos duas polêmicas controversas. Então, primeira polêmica: seria possível saber a identidade das pessoas no céu e inclusive ver as pessoas que estão no inferno? Alguns pensam que sim, pois, segundo dizem,
Jesus não usaria um pano de fundo falso para uma parábola, mas a parábola não explica como isso funcionaria na prática. Nessa interpretação, muitas dúvidas ficam em aberto. Por exemplo, o fato de no céu não ter dor, nem lágrimas e assim por diante. Como isso seria possível vendo pessoas no inferno? Essa seria uma realidade totalmente fictícia. Jesus estaria somente usando uma hipérbole, exagerando a situação, para ensinar que não há chance de conversão após a morte, ok? Para esses, a parábola não tem a intenção de explicar sobre a vida prática, sobre detalhes sobre céu ou inferno, beleza? Então, não há como sair do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. A parábola também mostra que o destino final, céu ou inferno, não pode ser mudado, pois as pessoas não conseguem sair de um e ir para o outro. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Lucas 16, 26. Essa verdade reforça ainda mais a realidade bíblica de que a oportunidade é em vida e que nada após a morte consegue mudar o destino final de uma pessoa. A palavra de Deus deve ser ouvida enquanto há tempo. O rico, terrivelmente assolado pela sua situação de condenação, deseja que seus familiares não passem o mesmo. Por isso, tenta que alguém dos mortos possa ir lá avisá-los. Mas sabemos que isso não é possível. Não existe comunicação entre... Mas sabemos que isso não é possível. Não existe comunicação entre mortos e quem está... Oh, glória! Caiu de novo. Mas sabemos que isso não é possível. Não existe comunicação entre mortos e quem está vivo. Abraão, então, traz uma lição importante. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 31. Moisés e os profetas representam a mensagem de Deus, aquilo que Deus comunica ao mundo através de sua palavra. Os homens precisam dar atenção a ela, a palavra, pois ela é verdadeira. Tudo se cumprirá à risca. Rejeitar essa mensagem é rejeitar a vida, e é isso que muitos homens fazem. Por isso, essa parábola é um chamado a repensar urgentemente como encaramos a palavra de Deus e o próprio